A comunidade Narrações Imersivas acaba de chegar. Torne-se membro e tenha acesso a todos os nossos livros, sem interrupções ou propagandas. E em formato de MP3, ouça diretamente da nossa plataforma no Hotmart. Por menos de uma Coca-Cola por mês, você assina nossa comunidade e apoia diretamente nosso trabalho. Não perca mais tempo e venha curtir mais uma forma de ouvir Narrações Imersivas. Link para assinar a comunidade na descrição ou no primeiro comentário fixado. Fique agora com mais um episódio imersivo. Saga Jogos Vorazes. A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, de Suzanne Collins. Lido por Gabriel Stauffer. 9. Quando Coriolano chegou ao apartamento, sua avó deu uma olhada nele e sugeriu que tirasse um cochilo antes do jantar. Ele caiu na cama, sentindo-se estressado demais para conseguir dormir. Mas, quando se deu conta, Tigris já estava sacudindo seu ombro delicadamente. Uma bandeja em sua mesa de cabeceira espalhava o aroma reconfortante de sopa com macarrão. Às vezes, o açougueiro dava carcaças de frango de graça para ela, que fervia e preparava alguma coisa maravilhosa. "Cório", disse ela. "Satíria ligou 3 vezes e não consigo pensar em mais desculpas. Acorde. Coma um pouco e ligue para ela." "Ela perguntou sobre Clemência? Todo mundo sabe?" perguntou ele de repente. "Clemência Dovecot?" "Não." "Por que ela perguntaria?" perguntou Tigris. "Foi tão horrível." Ele contou a história com todos os detalhes asquerosos. Enquanto ele falava, toda a cor sumiu do rosto da prima. "A doutora Gal fez as serpentes picarem ela? Por causa de uma mentirinha boba daquelas?" "Fez. E não se importou nem um pouco se Clemência sobreviveria ou não. Só me mandou sair para poder fazer o lanche da tarde." "Que sádica. Ou completamente maluca", disse Tigris. "Você acha que deveria denunciá-la? Para quem?" "Ela é chefe dos idealizadores dos jogos. Trabalha diretamente com o presidente. Ela vai dizer que foi culpa nossa por mentir." Tigris pensou no assunto. Tudo bem. Não denuncie. Nem confronte. Só a evite o máximo que puder." "Sendo mentor, isso é difícil. Ela fica aparecendo na academia para brincar com um coelho bestante e fazer um monte de perguntas malucas. Uma palavra dela pode me dar ou me tirar o prêmio." Ele esfregou o rosto com as mãos. "Arachne está morta, Clemência está completamente envenenada e Lucy Gray... Bom, essa é outra história horrível. Duvido que ela chegue aos jogos e talvez seja até melhor." Tigris colocou uma colher na mão dele. "Tome sua sopa. Já passamos por coisas piores. Snow cai como a neve. Sempre por cima de tudo, certo?" "Snow cai como a neve. Sempre por cima de tudo." Disse ele com tão pouca convicção que os dois riram. Ele se sentiu um pouco mais normal. Tomou um pouco da sopa para agradá-la. Percebeu que estava morrendo de fome e devorou a tigela toda rapidamente. Quando Satíria ligou de novo, ele quase fez a confissão. Mas ela só queria pedir que ele cantasse o hino no funeral de Arachne de manhã. "Seu heroísmo no zoológico, somado ao fato de você ser o único que sabe a letra toda, fez de você a primeira escolha do corpo docente." "Seria uma honra, claro", respondeu ele. "Que bom." Satíria bebeu alguma coisa e o gelo no copo tilintou. Em seguida parou para respirar. "Como estão as coisas com o seu tributo?" Coriolanos hesitou. Reclamar parecia infantilidade, como se ele não fosse capaz de lidar com os próprios problemas. Ele quase nunca pedia a ajuda de Satíria, mas pensou em Lucy Gray cedendo sob o peso das correntes e deixou a cautela de lado. "Nada bem. Eu vi Lucy Gray hoje, só por 1 minuto. Ela está muito fraca. A capital não deu nada para ela comer." "Desde que ela saiu do Distrito 12? "Ora, isso foi há quanto tempo? 4 dias? perguntou Satíria, surpresa. 5. Acho que ela não vai sobreviver até os Jogos Vorazes. Não vou nem ter um tributo para mentorar", disse ele. "Muitos de nós não terão." "Bom, isso não é justo. É como mandar que você faça um experimento com equipamentos quebrados", respondeu ela. "E agora, os jogos serão adiados, por pelo menos 1 ou 2 dias.
Ela fez uma pausa e acrescentou: Vou ver o que posso fazer. Ele desligou e se virou para Tigris. Querem que eu cante no funeral. Ela não mencionou Clemência. Deve estar guardando segredo. Então faço o mesmo, disse Tigris. Talvez finjam que a coisa toda não aconteceu. Talvez nem contem ao reitor Highbottom, disse ele se animando. Mas outro pensamento lhe ocorreu. Tigris, acabei de lembrar que não sei cantar. De alguma forma, isso foi a coisa mais engraçada que os dois já tinham ouvido. Já a avó deles não achou que fosse motivo para rir, e na manhã seguinte o acordou bem cedo para treiná-lo. No fim de cada verso, ela cutucava as costelas dele com uma régua e gritava: Respire! Até ele não ser capaz de se imaginar tomando outra decisão. Pela terceira vez naquela semana, ela sacrificou uma de suas queridas flores pelo futuro dele e prendeu um botão de rosa azul claro no paletó bem passado do uniforme de Coriolanos. Pronto. Combina com seus olhos, disse ela. Bem arrumado, com a barriga cheia de aveia e a costela cheia de hematomas que o lembravam de inspirar, ele partiu para a academia. Apesar de ser sábado, todo o corpo estudantil passou na sala onde registravam a presença antes de se reunir nos degraus da frente da academia, dividida por turma e em ordem alfabética. Por causa da tarefa, Coriolanos ficou na frente com os professores e os convidados especiais, o mais importante deles sendo o presidente Ravensteel. Satíria repassou rapidamente o programa com ele, mas a única coisa que ficou na cabeça foi que sua interpretação do hino abriria a cerimônia. Ele não se importava de falar em público, mas nunca tinha cantado para uma plateia. Havia poucas ocasiões para isso em Panem. Foi um dos motivos para a canção de Lucy Gray ter chamado tanta atenção. Ele acalmou os nervos, lembrando a si mesmo que, mesmo que o uivasse como um cão, não havia muito com o que comparar. Do outro lado da avenida, as arquibancadas temporárias montadas para a procissão funerária se encheram rapidamente de pessoas vestidas de preto, a única cor que todo mundo com certeza tinha, considerando a perda de pessoas amadas durante a guerra. Ele procurou os Crane, mas não os viu na multidão. A academia e os prédios ao redor estavam decorados com faixas funerárias e bandeiras da capital em todas as janelas. Numerosas câmeras estavam posicionadas para gravar o evento, e múltiplos repórteres da Capital TV transmitiam comentários ao vivo. Coriolanos achou uma exibição e tanto para Arachne, desproporcional à vida e morte dela. Morte essa que poderia ter sido evitada se ela não tivesse sido tão exibicionista. Tantas pessoas morreram heroicamente na guerra e com tão pouco reconhecimento que aquilo o irritou. Ele ficou aliviado de ter que cantar em vez de elogiar os talentos dela, que, se sua memória estivesse boa, eram limitados a falar alto a ponto de o auditório todo ouvi-la sem microfone e a capacidade de equilibrar uma colher no nariz. E o reitor Highbottom o acusou de se exibir? Ainda assim, lembrou-se ele, ela era praticamente da família. O relógio da academia bateu 9 horas e a multidão fez silêncio. Na deixa, Coriolano se levantou e andou até o pódio. Satíria tinha prometido acompanhamento musical, mas o silêncio se prolongou por tanto tempo que ele inspirou fundo para iniciar o hino antes que uma versão metálica começasse a tocar no sistema de som, dando a ele uma curta introdução. Pérola de Panem, cidade majestosa. Com o passar dos anos, você brilha mais. Seu canto foi mais como uma fala prolongada do que uma melodia em si, mas a música não era nenhum grande desafio. A nota alta que sua voz sempre errava era opcional. A maioria das pessoas cantava uma oitava mais baixa. Com a lembrança da régua dela o cutucando, ele seguiu em frente sem perder uma nota e sem perder o fôlego. Ele se sentou com aplausos generosos e um aceno aprovador do presidente, que agora estava no pódio. 2 dias atrás, a vida jovem e preciosa de Arachne Crane foi encerrada. E aqui, lamentamos por outra vítima da rebelião criminosa que ainda nos cerca, declarou o presidente. A morte dela foi tão valorosa quanto a de qualquer pessoa no campo de batalha. A perda dela mais profunda ainda por alegarmos estarmos em paz. Mas não existirá paz enquanto essa doença corroer tudo de bom e nobre no nosso país. Hoje, nós honramos o sacrifício dela como um lembrete de que, embora o mal exista, ele não prevalece. E mais uma vez, somos testemunhas da nossa grande capital trazendo justiça para Panem. Os tambores começaram uma melodia lenta e grave,
e a multidão se virou quando a procissão funerária dobrou a esquina e entrou na rua. Embora não tão larga quanto a Corso, a Via Scholars acomodava facilmente a guarda de honra dos pacificadores, com 20 homens lado a lado e 40 em fila, que entrou em uniformidade impecável no ritmo dos tambores. Coriolanus tinha questionado a estratégia de contar aos distritos sobre um tributo ter matado uma garota da capital, mas agora entendeu o motivo. Atrás dos pacificadores havia um caminhão com caçamba comprida e um guindaste em cima. Bem no alto, o corpo cravejado de balas da garota do Distrito 10, Brandy, estava pendurado no gancho. Algemados na caçamba do caminhão, imundos e subjugados, estavam os 23 tributos restantes. O comprimento das correntes impedia que eles se levantassem. Então, eles ficaram agachados ou sentados no chão de metal. Era mais uma oportunidade de lembrar aos distritos que eles eram inferiores e que haveria consequências negativas pela resistência deles. Ele viu Lucy Gray tentando manter um pouco de dignidade, sentada o mais ereta que as correntes permitiam e olhando firme para a frente, ignorando o cadáver balançando delicadamente acima. Mas não adiantava. A sujeira, as algemas, a exibição pública, era coisa demais para deixar de lado. Ele tentou imaginar como agiria naquelas circunstâncias, mas acabou se dando conta de que devia ser o que Sejanus estava fazendo e parou. Outro batalhão de pacificadores seguia os tributos, abrindo caminho para um quarteto de cavalos. Estavam decorados com guirlandas e puxavam uma carroça decorada com um caixão branco coberto de flores. Atrás do caixão estavam os Crane, em uma carruagem puxada por cavalos. Pelo menos a família teve a decência de parecer incomodada. A procissão parou quando o caixão chegou à frente do pódio. A doutora Gal, que estava sentada ao lado do presidente, se aproximou do microfone. Coriolanus achava um erro permitir que ela falasse em um momento daqueles, mas ela devia ter deixado o seu lado maluco e suas pulseiras de cobra cor-de-rosa em casa, porque falou com clareza severa e inteligente. Arachne Crane, nós, seus concidadãos de Panem, prometemos que sua morte não será em vão. Quando um de nós é atingido, nós reagimos com o dobro de intensidade. Os Jogos Vorazes continuarão, com mais energia e compromisso do que antes, e acrescentaremos seu nome à longa lista de inocentes que morreram defendendo uma terra honrada e justa. Seus amigos, familiares e concidadãos a saúdam e dedicam a 10ª edição dos Jogos Vorazes à sua memória. Agora aquela barulhenta da Arachne era defensora de uma terra honrada e justa. Sim, ela entregou a vida enquanto provocava um tributo com um sanduíche, pensou Coriolanus. A lápide dela bem que poderia dizer: acidente por risadas mesquinhas. Uma fileira de pacificadores com faixas vermelhas levantou as armas e deu vários tiros por cima da procissão, que depois seguiu alguns quarteirões e dobrou uma esquina. Conforme a multidão foi dispersando, várias pessoas interpretaram a expressão de sofrimento no rosto de Coriolanus como dor pela morte de Arachne, quando, ironicamente, ele só sentia vontade de matá-la de novo. Ainda assim, ele achava que tinha se portado bem. Isso até se virar e encontrar o reitor Highbottom olhando para ele com superioridade. Minhas condolências pela perda da sua amiga, disse o reitor. E pela perda da sua aluna. É um dia difícil para todos nós, mas a procissão foi emocionante, respondeu Coriolanus. Você achou? Eu achei excessiva e de péssimo gosto, disse o reitor Highbottom. Tomado de surpresa, Coriolanus soltou uma gargalhada curta, mas se recuperou e tentou parecer chocado. O reitor desceu o olhar para o botão de rosa azul na lapela de Coriolanus. É impressionante como pequenas coisas mudam, depois de tantas mortes, depois de tantas promessas agonizantes de lembrar o que custam. Depois de tudo aquilo, ainda não sei distinguir o botão da flor. Ele deu uma batidinha com o indicador na flor para ajustar o ângulo e sorriu. Não se atrase para o almoço. Eu soube que tem torta. A única coisa boa do encontro foi que realmente havia torta, dessa vez de pêssego, no buffet especial no refeitório da escola. Diferentemente do dia da colheita, Coriolanus encheu o prato de frango frito e pegou o maior pedaço de torta que encontrou.
cobriu os pãezinhos com manteiga e tomou 3 copos de ponche de uva, sendo que o último copo ficou tão cheio que ele manchou o guardanapo de linho ao beber. As pessoas que falassem. O aluno principal da cerimônia precisava de alimento. Mas enquanto comia, ele percebeu aquela reação como um sinal de que seu talento para o autocontrole estava sumindo. Ele botou a culpa no reitor Highbottom e no assédio contínuo que sofria dele. O que era aquilo de que ele ficou falando hoje? Botões? Flores? Ele devia estar trancado em um hospício, ou melhor ainda, devia ser deportado para um posto distante e deixar as pessoas decentes da capital em paz. Só de pensar nele, Coriolanus decidiu pegar mais torta. Sejanus, por outro lado, só ficou empurrando o frango e o pão sem dar nenhuma mordida. Se Coriolanus não tinha gostado do desfile funerário, devia ter sido um tormento para Sejanus. Você vai ser denunciado se jogar fora tanta comida, lembrou Coriolanus. Ele não gostava muito do sujeito, mas também não queria vê-lo ser punido. Certo, disse Sejanus, mas continuou parecendo incapaz de mais do que um gole de ponche. Quando o almoço estava acabando, Satíria reuniu os 22 mentores ativos para informar-lhes que não só os Jogos Vorazes ainda aconteceriam, como deveriam ser os de maior visibilidade até então. Com isso em mente, eles tinham que escoltar os tributos em uma visita à arena naquela mesma tarde. Tudo seria transmitido ao vivo para todo o país, fazendo com que a resolução da doutora Gall de um funeral ficasse clara. A chefe dos idealizadores dos jogos achava que separar os jovens da capital dos jovens dos distritos sugeria fraqueza, como se eles tivessem medo demais do inimigo para estar na presença deles. Os tributos ficariam algemados, mas não completamente acorrentados. Os atiradores de elite dos pacificadores estariam entre os guardas, mas os mentores tinham que ser vistos lado a lado com seus tributos. Coriolanus sentiu certa relutância entre os colegas. Vários pais tinham feito reclamações sobre a segurança deficiente depois da morte de Aracne. Mas ninguém falou nada, pois nenhum deles queria ser visto como covarde. A coisa toda parecia perigosa e uma péssima ideia. O que impediria os outros tributos de se virarem contra os mentores? Mas ele nunca recusaria. Uma parte dele se perguntava se a doutora Gall não estava esperando outro ato de violência para poder punir outro tributo, talvez ao vivo, na frente das câmeras. Essa mais nova exibição da insensibilidade da doutora Gall provocou nele uma sensação de revolta. Ele olhou para o prato de Sejanus. Terminou? Não consigo comer hoje, disse Sejanus. Não sei o que fazer com isso. A seção deles estava vazia. Debaixo da mesa, Coriolanus abriu o guardanapo de linho manchado no colo. Sentiu-se ainda mais delinquente quando percebeu que tinha o brasão da capital. Coloca aqui, disse ele com um olhar furtivo. Sejanus deu uma olhada em volta e colocou rapidamente o frango e os pãezinhos no guardanapo. Coriolanus fechou o pano e colocou a trouxinha na mochila. Eles não podiam levar comida do refeitório, muito menos para um tributo. Mas em que outro lugar ele conseguiria algum alimento antes da visita? Lucy Gray não poderia comer na frente das câmeras, mas o vestido dela tinha bolsos fundos. Ele se ressentia do fato de que metade do que ele levasse iria para Jessup agora. Mas talvez o investimento compensasse quando os jogos começassem. Obrigado. Você é um rebelde e tanto, disse Sejanus enquanto eles levavam as bandejas para a esteira que ia até a cozinha. Eu sou terrível mesmo, disse Coriolanus. Os mentores entraram em algumas vans da academia e foram para a arena da capital, que tinha sido construída do outro lado do rio para impedir que o centro fosse tomado pela multidão. Na época, o anfiteatro enorme e moderno fora local de muitos esportes, entretenimento ou eventos militares. As execuções públicas dos inimigos aconteciam ali durante a guerra, tornando a arena um alvo dos bombardeios rebeldes. Apesar de a estrutura original ainda estar de pé, mostrava-se maltratada e instável agora, útil apenas como local para os jogos vorazes. O campo verdejante de grama bem cuidada morrera por descuido. Estava cheio de crateras de bombas, com ervas daninhas sendo o único verde a despontar da terra. Havia destroços das explosões, como pedaços de metal e pedra caídos por toda parte, e o muro de 5 metros que envolvia o campo estava rachado e perfurado de tiros. A cada ano, os tributos eram trancados lá dentro sem nada além de um arsenal de facas, espadas, maças e instrumentos similares que facilitariam o derramamento de sangue enquanto a plateia assistia de casa. No final dos jogos, quem conseguisse sobreviver era enviado de volta ao seu distrito,
Os corpos eram removidos, as armas coletadas e as portas eram trancadas até o ano seguinte, sem manutenção, sem limpeza. O vento e a chuva podiam até tirar as manchas de sangue, mas as mãos da capital não fariam isso. A professora Sickle, acompanhante deles na visita, mandou que os mentores deixassem seus pertences nas vans quando chegaram. Coriolanus enfiou o guardanapo cheio de comida em um dos bolsos da frente da calça e o manteve coberto com o paletó. Quando eles saíram do ar-condicionado para o sol ardente, ele viu os tributos parados em fila com algemas, vigiados por pacificadores. Os mentores foram orientados a assumirem uma posição ao lado dos respectivos tributos, que tinham sido enfileirados numericamente, de forma que ele ficou perto do final com Lucy Gray. Só Jessup e sua mentora Lisístrata, que na balança não devia chegar nem a 45 quilos, estavam atrás dele. Na frente dele, o tributo de Clemência, Reaper, o que o estrangulara no caminhão, estava parado sozinho olhando para o chão. Se houvesse um confronto entre mentores e tributos, a sorte não estava a favor de Coriolanus. Apesar da aparência delicada, Lisístrata tinha alguma força. Como filha dos médicos que tratavam o presidente Ravensteel, ela teve sorte de conseguir uma mentoria e, ao que parecia, estava se esforçando para criar uma conexão com Jessup. Eu trouxe pomada para o seu pescoço. Coriolanus a ouviu sussurrar. Mas você precisa deixar escondido. Jessup grunhiu, concordando. Vou botar no seu bolso quando puder. Os pacificadores retiraram as barras pesadas da entrada. As portas enormes se abriram e revelaram um saguão gigantesco, cheio de estandes fechados com tábuas e pôsteres manchados anunciando eventos de antes da guerra. Mantendo a formação, os jovens seguiram os soldados para o outro lado do saguão. Havia uma série de roletas altas, cada uma com 3 braços curvos de metal, cobertas de uma camada densa de poeira. Era preciso uma ficha da capital para permitirem a entrada, a mesma ainda usada para a passagem de bonde. Essa entrada era para os pobres, pensou Coriolanus. Ou talvez não os pobres. A palavra plebeus surgiu em sua mente. A família Snow entrava na arena por outra porta separada por uma corda de veludo. Certamente, seu camarote não era acessado com uma ficha de bonde. Diferentemente da maior parte da arena, tinha teto, uma janela de vidro retrátil e ar-condicionado, coisas que deixavam confortáveis até os dias mais quentes. Um Avox lhes era designado e levava comida, bebida e brinquedos para ele e Tigres. Se ficasse entediado, podia cochilar nos assentos macios e forrados. Os pacificadores, posicionados junto a 2 roletas, colocavam fichas no local designado, para que cada tributo e mentor pudesse passar simultaneamente. A cada rotação, uma voz alegre dizia: Divirta-se! Não dá para tirar essa barreira de roletas? Perguntou a professora Sickle. Nós poderíamos se tivéssemos a chave, mas parece que ninguém sabe onde está, disse um pacificador. Divirta-se! Disse a roleta para Coriolanus quando ele passou. Ele forçou para trás a barra que havia à sua cintura e percebeu que a roleta não permitia saída, apenas entrada. Seus olhos percorreram a parte de cima, onde barras de ferro preenchiam o espaço até a passagem em arco. Ele concluiu que os clientes dos lugares baratos deviam sair por outro lugar. Embora isso provavelmente fosse visto como algo positivo para dispersar uma multidão, não acalmou em nada um mentor nervoso com um passeio questionável. Do outro lado das roletas, um esquadrão de pacificadores entrou em uma passagem, guiado somente pelo brilho vermelho de luzes de emergência no chão. Dos 2 lados, havia passagens menores em arco que levavam a níveis diferentes de assento, conforme indicado. A fila de tributos e mentores acompanhou o deslocamento, ladeada por colunas apertadas de pacificadores. Quando eles entraram na penumbra, Coriolanus aproveitou a ideia de Lisístrata e usou a oportunidade para colocar o guardanapo com comida nas mãos algemadas de Lucy Gray. Sumiu rapidamente no bolso nos babados. Pronto. Ela não morreria de fome se dependesse dele. A mão dela encontrou a de Coriolanus, entrelaçou os dedos e gerou uma vibração pelo corpo dele por causa da proximidade. Por causa dessa pequena intimidade no escuro. Ele deu um aperto final na mão de Lucy Gray e a soltou quando eles saíram para o sol no fim da passagem, onde um gesto assim seria impossível de explicar. Ele tinha ido à arena várias vezes quando pequeno, na maioria das vezes para ver o circo, mas também para celebrar as exibições militares sob o comando do seu pai. Nos 9 anos anteriores, ele viu ao menos parte dos jogos na televisão.
mas nada o preparou para a sensação de passar pelo portão principal, embaixo do placar enorme e entrar no campo. Alguns dos mentores e tributos ofegaram de surpresa pelo tamanho do local e pela grandeza que desafiava até a decadência. Ao olhar para as fileiras altas de assentos, ele se sentiu diminuído ao ponto da insignificância. Uma gota de chuva numa inundação, uma pedrinha numa avalanche. A visão das equipes de televisão o levou de volta a si, e ele ajustou o rosto para transmitir a ideia de que nada impressionava muito um Snow. Lucy Gray, que parecia mais alerta e se movendo melhor sem o peso das correntes, acenou para Lepidus Mousy, mas, como todos os repórteres, ele permaneceu com expressão pétrea e não se envolveu. A orientação tinha sido clara. Seriedade e retaliação eram a marca do dia. O uso que Satíria tinha feito da palavra visita sugerira uma excursão. E, embora ele não achasse que seria prazerosa, também não esperava a tristeza palpável do lugar. Os pacificadores que os acompanhavam se espalharam, enquanto os jovens seguiam o esquadrão frontal pela área oval, formando um desfile poeirento e apático. Coriolano se lembrou dos artistas de circo fazendo a mesma rota, montados em elefantes e cavalos, cheios de brilho nas roupas e transbordando alegria. Com a exceção de Sejanos, é provável que todos os seus colegas também já tivessem estado na plateia. Ironicamente, Aracne já estivera no camarote ao lado do dele, usando uma fantasia com lantejoulas e gritando o mais alto que conseguia. Coriolanos observou a arena, procurando qualquer coisa que pudesse ser vantagem para Lucy Gray. O muro alto que envolvia o campo, mantendo a plateia longe da ação, tinha certo potencial. A superfície danificada oferecia apoios para as mãos e para os pés, dando acesso aos assentos para um escalador ágil. Vários dos portões espalhados de forma simétrica pelo muro também pareciam danificados, mas como não sabia o que havia nos túneis, ele achava que deviam ser abordados com cautela. Era fácil demais ficar encurralada. A arquibancada seria a melhor aposta dela caso ela conseguisse subir. Ele fez notas mentais disso para mais tarde. Conforme a fila começou a se espaçar, ele iniciou uma conversa sussurrada com Lucy Gray. Foi horrível de manhã, ver você daquele jeito. Bom, pelo menos nos alimentaram primeiro. É mesmo? Seria possível que a sua conversa com Satíria tivesse levado aquilo? 2 de nós desmaiaram quando tentaram nos reunir ontem à noite. Acho que concluíram que, se querem que sobre alguém para o show, eles vão ter que nos alimentar. Foi praticamente só pão e queijo. Ganhamos jantar e café da manhã, mas não se preocupe. Há bastante espaço para isso que tem no meu bolso. Ela soava mais como ela mesma agora. Foi você que eu ouvi cantar? Ah, foi, admitiu ele. Me pediram para cantar porque achavam que Aracne e eu éramos muito amigos. Não éramos. E estou constrangido de você ter me ouvido. Gostei da sua voz. Meu pai teria dito que tinha autoridade. Só não gostei muito da música, respondeu Lucy Gray. Vindo de você é um elogio e tanto. Ela o cutucou com o cotovelo. Eu não espalharia isso. A maioria das pessoas aqui me acha mais rasteira do que barriga de cobra. Coriolanos balançou a cabeça e sorriu. O quê? Você usa umas expressões engraçadas. Não intrinsecamente engraçadas, mas fascinantes, disse ele. Bom, eu não falo intrinsecamente com frequência, se é isso que você quer dizer. Não, eu gosto. Faz meu jeito de falar parecer muito rígido. Como foi que você me chamou naquele dia no zoológico? Qualquer coisa a ver com um bolo, relembrou ele. Ah, o bolo com cobertura? Vocês não dizem isso? Perguntou ela. Bom, é um elogio. De onde eu venho, um bolo pode ser muito seco, e cobertura é uma coisa tão rara quanto dente de galinha. Por um momento ele riu, esquecendo onde estavam e como o ambiente era deprimente. Por um momento, só houve o sorriso dela, a cadência musical da sua voz e o toque de flerte. Foi aí que o mundo explodiu. O canal Narrações Imersivas agradece por ter ouvido mais um episódio conosco. Acompanhe nossa página no Instagram e fique por dentro de todas as novidades do canal. E se você vê valor nesse projeto, considere apoiá-lo. Faça parte da nossa comunidade no Hotmart.
Até a próxima com mais uma narração imersiva.